Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do RPI Views, uma edição especial que vai falar sobre a COP30. Vamos falar o que é a COP, quando é que ela foi criada, uma entrevista que vocês não podem perder e ainda os assuntos principais que vão ser discutidos na COP. O RPI Views está no ar. Bom, como eu falei bem no início do nosso programa, é uma edição especial falando sobre a COP30, que foi criada lá no Rio 92, e a primeira COP ocorreu em 1995 em Berlim, na Alemanha. Vamos acompanhar uma reportagem especial que preparamos. Entre os dias 10 e 21 de novembro, Belém, a capital do Pará, receberá um dos eventos mais importantes do mundo e de grande relevância para o Brasil. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. De acordo com o governo federal, são esperados mais de 40 mil pessoas, incluindo líderes de mais de 190 países. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, conhecida como COP, teve origem durante a Rio 92, quando foi assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O tratado internacional marcou o compromisso de diversos países em estabilizar as emissões de gases de efeito estufa. Em 1994, a convenção entrou em vigor e no ano seguinte foi realizada a primeira COP, em Berlim. Na ocasião, os líderes mundiais estabeleceram um protocolo e um plano de ação conjunto para reduzir as emissões globais e frear as mudanças climáticas. Realizada anualmente, a COP promove um encontro global de líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil, que se reúnem para discutir ações de combate às mudanças do clima. Em Belém, o evento contará com a presença de chefes de Estado, ministros, diplomatas, representantes da ONU, cientistas, líderes empresariais, ONGs e ativistas. Para o Brasil, a realização da COP representa uma oportunidade de reafirmar seu papel de liderança nas negociações sobre o clima e sustentabilidade. O presidente Lula destacou que a conferência na Amazônia terá um caráter especial. Abre aspas. Uma coisa é discutir a Amazônia no Egito, outra coisa é discutir a Amazônia em Berlim, outra coisa é discutir a Amazônia em Paris. Agora, não. Agora nós vamos discutir a importância da Amazônia dentro da Amazônia. Nós vamos discutir a questão indígena vendo os indígenas. Vamos discutir a questão dos povos ribeirinhos vendo os povos ribeirinhos e vendo como eles vivem. Fecha aspas. Bom, depois que entendemos o que é a COP e qual que é a importância dela aqui no Brasil também, chegou a hora do Bate-Papo Views. Bom, e dando continuidade aqui no RPI Views, nós vamos ter uma entrevista agora com o Matheus Pascoal. Ele é engenheiro ambiental e mestre em saneamento do meio ambiente e recursos hídricos, ambos pela UFMG. Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao RPI Views. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, o assunto é COP30, vai ser o assunto do mês, não tem como fugir, então a gente sempre busca algumas alternativas e entrevistas para exibir aqui no RPI Views. Matheus, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, que é o seguinte: como a engenharia ambiental contribui de forma prática para o cumprimento das metas climáticas da COP30? Bem, acho que a gente pode começar falando primeiro o que é a COP, né? A COP é a Conferência das Partes, é uma conferência criada pela ONU a partir de uma convenção. Em 1992, no Rio de Janeiro, foi realizada a Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima. E aí todos os países que se tornaram signatários dessa convenção fazem parte da COP, que são as denominadas partes. A convenção, a COP em si, ela
ela é uma grande mesa de negociações, né? Então, todos os países vêm e apresentam suas contribuições, o que é que eles pretendem fazer para que as metas climáticas sejam alcançadas. Hoje, o que a gente tem de meta climática é o que foi estabelecido na COP de 2015 em Paris, no acordo que a gente conhece hoje como Acordo de Paris, que é um esforço para que o aquecimento global se limite a um nível de 2 graus Celsius acima da temperatura pré-industrial, tentando, com esforços, manter até 1,5 graus Celsius. Então, assim, a partir do Acordo de Paris, cada país tem que apresentar na COP a sua NDC, que é a sua Contribuição Nacional Determinada. Ou seja, o país vai apresentar um plano, uma estratégia de que ele pretende fazer para cumprir as metas climáticas. Na NDC atual, que o Brasil vai apresentar na COP semana que vem, o Brasil propõe uma redução das suas emissões de 59% a 67%, das emissões globais. Tudo que o Brasil emite, a meta é reduzir de 59% a 67% aos níveis de 2015. Então, pegou o que o Brasil emitiu em 2015, que seria a nossa linha base, e a redução de 59% a 67% desse nível. E como que o Brasil pretende fazer isso? De várias maneiras. A principal delas é o desmatamento, a redução do desmatamento. O Brasil, diferentemente de outros países, principalmente dos países desenvolvidos, em que o grande vilão das emissões é o uso de combustíveis fósseis, não que ele não seja, que também mas o principal fator de emissão de gás de efeito estufa do Brasil é o desmatamento. Então, dentre as várias medidas que o Brasil propõe, a redução do desmatamento é a principal delas. E eu acho que aí a engenharia ambiental pode atuar com a parte técnica, né? Então, desde a atuação no campo técnico-científico, dentro das universidades, na iniciativa privada, no setor público, atuando de maneira a subsidiar a redução do desmatamento, desde o monitoramento, desde propostas de intervenção, seja de recuperação, regeneração de florestas, mas principalmente na atuação técnica. E aí, Matheus, quais inovações em energias renováveis a engenharia ambiental precisa implementar para descarbonizar o país? Saltando de energias renováveis, a NDC brasileira, ela também tem um eixo só de transição energética. Então, o eixo 2 da NDC brasileira, que será apresentada na COP, propõe algumas iniciativas em termos de energias renováveis para que o Brasil alcance a transição energética, ou seja, abra mão cada vez mais do uso de combustíveis fósseis para fontes renováveis de energia. O Brasil tem uma matriz energética, comparado também a outros países, principalmente os países desenvolvidos, é considerada limpa, porque nossa principal fonte de energia elétrica são as hidrelétricas, que são consideradas uma fonte limpa, além do uso, é claro, de energia eólica e solar. Então, nesse sentido, como inovação, acho que a gente pode citar algumas delas, né? Principalmente a produção de energia elétrica offshore, ou seja, fora do continente, produção de energia elétrica em alto mar, energia eólica em alto mar, também a produção de hidrogênio com baixa emissão de carbonos e ampliação da produção de biocombustíveis. Acho que o Brasil já é um líder na produção de biocombustíveis, principalmente por causa do etanol que a gente utiliza, mas tem vários outros biocombustíveis que podem ser produzidos, além do etanol, e também ampliação da produção de etanol para tornar a matriz energética brasileira cada vez mais limpa e descarbonizada. E aí a gente entra em um ponto que como aprimorar o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto para garantir que grandes projetos sejam de fato sustentáveis? Bem, uma ótima pergunta, difícil também. Acho que primeiro a gente tem que pensar o que a gente entende por aprimoramento. O licenciamento ambiental estava bastante pautado na mídia nos últimos tempos, principalmente por causa da aprovação da Lei Geral do Licenciamento, que enfim, vários ambientalistas denominaram de PEC da devastação. Na verdade, é um projeto de lei, não é uma PEC. Mas o licenciamento ele não é só um ato administrativo, ele não é uma certidão que o governo, o órgão ambiental, vai dar para o empreendimento para falar que se ele pode ou não ser instalado.
O licenciamento, ele é um processo administrativo com base técnica e ele vem principalmente com o objetivo de licenciar atividades que vão utilizar recursos ambientais ou que gerem poluição capazes de causar degradação ambiental. E ele tem 4 funções principais. Uma delas é dar fundamento técnico à decisão, ou seja, o licenciamento está ali como um fundamento técnico para falar esse empreendimento pode ou não pode ser licenciado, pode ou não pode ser instalado e operado nas condições que ele está sendo proposto. O bônus é maior ou menor que o ônus. Uma segunda função é garantir que esses projetos eles prevejam medidas para minimizar ou evitar impactos negativos. Uma terceira função é determinar quais medidas serão tomadas na instalação e na operação desses equipamentos para minimizar esses impactos adversos e continuar mantendo a viabilidade econômica daquele empreendimento. E uma última função que é atuar como mediação de interesses, né? O licenciamento está ali com diferentes atores. Então, tem o órgão ambiental, que é a parte técnica, tem o empreendedor que está ali querendo instalar o seu empreendimento, operar e gerar lucros, riquezas, empregos, a sociedade que tem interesse naquilo, o meio ambiente por si só, né, envolve todo mundo, mas, enfim. Então, acho que nesse sentido, aprimorar o licenciamento, ele não pode ser confundido com dispensar o licenciamento. Aprimorar o licenciamento passa por fortalecimento dos órgãos ambientais, qualificação técnica dos servidores, uma lei geral bem redigida, com embasamento técnico, científico, e que amplie a participação popular. Sim. E sendo uma COP30 na Amazônia, por si só já pode representar um grande avanço para o nosso país, como a engenharia ambiental concilia a preservação da floresta com o desenvolvimento socioeconômico do local? Novamente, né, acho que esse é um objetivo de país, não só da engenharia ambiental. Né? Acho que, novamente, assim como eu falei na pergunta anterior, a engenharia ambiental ela atua muito dentro da técnica, do conhecimento científico, técnico, mas eu acho que envolve uma multidisciplinaridade de atores para que a gente consiga levar a preservação da floresta, associar a preservação da floresta com o desenvolvimento socioeconômico local. E eu acho que, principalmente, passa também por ouvir quem mantém a floresta em pé, né? As populações tradicionais, os povos indígenas, esses modos de vida e esses modos de convivência com a floresta mesmo, por si só já trazem várias rotas econômicas e rotas de produtos que são sustentáveis. Né? Acho que o investimento na biotecnologia e na bioeconomia, acima de tudo, com a capacitação desses povos, das pessoas que já vivem da própria floresta, é um caminho muito interessante para o Brasil. Né? Acho que a floresta ela consegue gerar bastante riqueza de pé. A gente tem, né, o comércio do açaí por si só, apesar de ter várias questões ambientais envolvidas também, que não é o caso explorar aqui agora, mas é um exemplo de um produto local, desenvolvido pela Amazônia, a partir de modos de vida locais e que ganhou um comércio mundial. Então, assim, a gente consegue produzir açaí em agroflorestas, mantendo a Amazônia em pé e gerando riqueza para aquela população. Então, acho que o caminho é por aí. Bom, tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte: como pode ser feito a implementação de sistemas hídricos e de saneamento resilientes para aumentar a segurança da água em regiões vulneráveis? Como que pode ser feito isso? Então, eu tive uma professora no mestrado, professora Sonali Rezende, da FMG, que ela falou uma coisa que eu sempre levei para mim, principalmente porque eu atuo profissionalmente no setor de saneamento. Né? E o que ela falou foi o seguinte, abre aspas, né? No saneamento, a tecnologia sozinha não se sustenta. E por que disso? O saneamento, ele é um serviço público, hoje, em sua grande maioria, mas ele é um serviço essencial, podemos colocar assim, e ele depende não só das tecnologias adotadas, da infraestrutura, mas também da adoção pela população, né? A gente não adianta nada eu ter uma coleta de lixo se a população não recolher o lixo das próprias casas. Não adianta nada eu ter uma rede coletora de esgoto se a população não ligar o esgoto para a rede coletora. Então,
eu acho que, principalmente, se tratando de áreas vulneráveis, é começar identificando essas vulnerabilidades, quais são elas, avaliar o que pode ser feito, o que já é feito pelaquela população, para construir, na sequência, a técnica junto com aquela população, com aquele público que é vulnerável. Então, a proposição de tecnologias sociais, proposição de tecnologias robustas também, mas flexíveis, que consigam atuar em diferentes territórios, porque, né, é um grande desafio, por exemplo, tratando de vilas e favelas, a gente não tem a mesma configuração urbana de um bairro, de uma infraestrutura de uma cidade diferente, que, enfim, que é o que a gente conhece, com as ruas retinhas e com espaço para colocar as estruturas de saneamento. Então, a tecnologia ela também tem que ser adaptável. E aí passa por redução de perdas na distribuição de água, para tecnologias de reuso, então tratar o esgoto até que seja possível reutilizar aquela água, aquele efluente com segurança. Dessalinização para locais que, enfim, enfrentam problemas com qualidade da água, água salobra, e não tem grandes fontes, e tem água do mar, por exemplo. Existem também soluções baseadas na natureza, então a gente chama, por exemplo, de infraestrutura verde, que são áreas dentro dos grandes centros urbanos que permitem a infiltração de água de chuva, reduzindo o impacto das enchentes, que é um problema de saneamento também. Então, enfim, acho que existem uma grande gama de alternativas resilientes dentro do setor de saneamento e recurso hídrico, mas que deve ser construída junto com aquele público vulnerável. Na sua opinião, o Brasil está avançando ou retrocedendo nas políticas ambientais e climáticas atualmente? Acho que não é um caminho, não é uma trajetória linear. O campo ambiental, como qualquer outro campo político, ele está sempre em disputa, tem diferentes atores. Então, por exemplo, a gente teve esse ano avanços importantes, a aprovação da Lei do Mar, que estava quase 12 anos, se eu não me engano, tramitando na Câmara dos Deputados, que vem como um importante instrumento para uso equitativo e sustentável das zonas costeiras. A gente teve essa semana também a aprovação pela Câmara dos Deputados do Acordo de Escazú, que é um primeiro tratado latino-americano e do Caribe para participação pública, acesso à informação e justiça em assuntos ambientais. E ele prevê, inclusive, a proteção de defensores do meio ambiente. Se tratando de um país como o nosso, que é líder, né, em homicídios de ambientalistas, de pessoas que atuam na defesa do meio ambiente, a assinatura desse tratado, sendo o primeiro tratado da América Latina e do Caribe, é um avanço muito importante. A NDC, novamente, que o Brasil vai apresentar na COP, ela traz como resultado 3 anos seguidos, dentro de 2023, 2024 e 2025, com reduções significativas do desmatamento na Amazônia, redução no desmatamento do Cerrado. Então, são avanços bastante importantes. Mas, ao mesmo tempo, tivemos alguns retrocessos. A própria PEC da devastação, né, a PL da Lei Geral do Licenciamento, que eu comentei anteriormente, ela foi apontada por alguns especialistas como uma lei bastante frágil, que vai trazer retrocessos para a área de licenciamento ambiental e também, enfim, como que eu posso colocar? Bastante fragilidade e insegurança jurídica para os próprios empreendedores. 2 professores que são referências nacionais na área de licenciamento ambiental, o professor Luiz Sanches, da USP, e o professor Alberto Fonseca, da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Eles publicaram um parecer técnico a respeito da Lei Geral do Licenciamento, em que uma das conclusões foi que é uma lei com bastante fragilidade, é um texto muito frágil, que vai trazer bastante insegurança jurídica para o setor, sem resolver aqueles gargalos do licenciamento ambiental que eram apontados tanto por especialistas quanto por empreendedores. Então, assim, e também a gente não pode esquecer que o governo anterior tinha como mote passar a boiada. Então, como eu falei, é um campo de disputa. A gente tem avanços, a gente tem retrocessos, e eu acho que a principal mensagem é que a gente continue sempre acompanhando e discutindo as pautas ambientais para que os interesses da sociedade brasileira, o interesse coletivo, prevaleçam no fim das contas. Na verdade, Matheus, você tocou só num ponto importante aqui que não pode ser passado em branco.
Para quem acompanha aqui a RPI, lembra que a gente acompanhou durante a pandemia como é que foi a questão do governo anterior e até mesmo sobre a frase que o Matheus falou, né, de um ministro falando sobre passar a boiada. Então nós temos aí um governo atual que tem, né, uma preocupação com o meio ambiente. Nós tivemos anteriormente, né, um governo totalmente despreparado e com pessoas incompetentes. Então a gente ainda acredita que isso vai depender de governo para governo quando forem assumir o país. E numa última pergunta aqui, se você pudesse resumir em uma frase o que a COP representa para o futuro do Brasil e até mesmo do planeta, qual que seria? É difícil também. Acho que a COP30 ela representa uma grande oportunidade, talvez a última, dos países signatários do Acordo de Paris se comprometerem a fazer os esforços necessários para conter o aquecimento global dentro do limite de 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. Eu acho que é isso, é a grande, talvez a última oportunidade. Perfeito. Vocês viram aí que eu trouxe uma pessoa que entende de meio ambiente, porque se eu fosse falar com vocês aqui, seria um desastre, por isso que a gente trouxe o nosso convidado. Matheus, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no RPI Views. Todas as perguntas foram perguntas voltadas para o meio ambiente, então assim, foi muito esclarecedor para a gente. Agradeço muito a sua participação aqui. Eu que agradeço o convite e parabenizo o trabalho de vocês, muito legal. Muito obrigado. Uma entrevista muito importante. Agora nós vamos falar quais são os principais temas que vão ser discutidos na COP. O primeiro é a redução de emissão de gases de efeito estufa. O segundo, a adaptação às mudanças climáticas. O terceiro é financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologia de energia renovável e solução de baixo carbono, preservação de florestas e biodiversidade, justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas. Esses serão um dos temas que vão ser discutidos durante a conferência que vai ocorrer em Belém do Pará. A edição do RPI Views fica por aqui. Eu agradeço você que assistiu o vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. O nosso QR Code está aparecendo aqui na tela. Lá você pode ser direcionado para o nosso Instagram, para o nosso site. Tem alguma sugestão de pauta? Pode mandar que a gente vai discutir e vai trazer ela aqui no RPI Views. Até a próxima!